Nós vamos entrar na sexta marca. Só recapitulando, como nós não temos data show hoje, nós falamos sobre uma pregação expositiva. A igreja, uma igreja saudável, ela tem a sua pregação voltada, centrada na palavra de Deus. Nós até usamos referências de autores, escritores, mas é quando para dar alguma ênfase a algum assunto da palavra de Deus e nunca o contrário. Falamos que a teologia da igreja saudável é bíblica, porque ela confia e crê no Deus Criador do céu e da terra. Falamos que uma igreja saudável, ela prega o Evangelho de Jesus Cristo, não prega outra coisa a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Que a conversão é ao Senhor Jesus, não é a uma igreja, a uma pessoa, mas a pessoa crê em Jesus como seu Salvador. E ali então ela confia a sua vida nele. Semana passada nós falamos do evangelismo, né? Uma igreja saudável, ela prega o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E a pregação do evangelho, ela procura mostrar, de fato, a necessidade do homem se arrepender dos seus pecados, sobre esse capítulo aqui, dos seus pecados, e confiar em Jesus como seu Salvador. Vamos deixar aqui a Bíblia, depois, conforme tiver no versículo, eu pego ela. Hoje eu vou falar sobre membresia. Uma igreja saudável é uma igreja em que ela tem o cuidado com a sua membresia. Igreja, ela não é um clube social. Igreja não é um ajuntamento de pessoas com um objetivo social. Então você tem um entendimento correto da membresia. Eu quero que os irmãos, acompanhando as mensagens, e tenham em mente essas marcas que eu coloquei, né? E hoje nós vamos falar sobre justamente o que é a igreja, né? Por que a necessidade de se tornar membro de uma igreja? Então nós temos que entender o que é uma igreja, saber o que é uma igreja, depois entender por que devemos nos unir a uma igreja, o que envolve ser membro de uma igreja e as responsabilidades especiais dos membros de uma igreja local, e especialmente falando aqui a igreja evangélica independente. Então, começando com o que é uma igreja. Essas divisões aqui que eu coloquei parecem óbvias, né? Todo mundo sabe o que é isso. Mas nós precisamos saber, e saber bem isso, e bater sempre nessas teclas, para que, se o Senhor Jesus não voltar daqui a 60 anos, você grava para mim tudo isso. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar daqui a 60 anos, os que estiverem aqui, quando eu estava estudando, eu fiquei imaginando quem poderia estar aqui, né? O André vai estar com seus 75, 76, né? A Duda vai estar com 66, então, e Elizabeth, Marta, também não vai estar aqui mais, né? 60 anos, com certeza. Se o Senhor Jesus não voltar, nós não vamos estar mais aqui, mas se a igreja se voltar estiver, também não quero estar. Hã? Se ele voltar também não quero estar. Se ele voltar também não, né? Nós temos que observar esses itens para que as futuras gerações compreendam a necessidade de manter saudável o entendimento disso. Nós estamos vivendo aquilo que alguns chamam de cultura do descompromisso, ou fobia do descompromisso, medo de que ao prometer fazer algo se comprometer com alguma coisa, possa surgir outra coisa no futuro mais vantajosa, e ela perde então a possibilidade de ir para aquele outro lugar ou fazer aquela outra coisa porque ela se comprometeu. Então, isso vale em casamentos, por exemplo. Muitos não querem casar mais, vamos viver junto aqui, que vai que amanhã depois eu encontro alguém mais interessante. Então vamos evitar o problema de separação e tudo mais, cada um no seu canto. As pessoas não querem mais compromisso, e isso surge também dentro da igreja. Muitos preferem se manter à distância do compromisso de uma igreja
para que talvez novas opções ou oportunidades ou nova igreja surja e ela vá para lá. Algumas pesquisas apontam, e isso vai nos Estados Unidos e não é diferente no Brasil, que muitas pessoas, elas se dizem cristãs, mas não veem necessidade de um compromisso com a fé cristã. Ah, eu sou cristão, mas você tem um compromisso com a fé cristã? Não. Porque não tem necessidade. Agora você acrescenta isso ao fato de vivermos numa sociedade absolutamente egocêntrica, aonde que os meus interesses, as minhas vontades, os meus desejos estão acima de tudo, inclusive da vontade de Deus. Então não importa que a Bíblia diz tal coisa, eu quero. Então por que eu vou me comprometer com uma igreja, sabendo que se eu for membro de uma igreja, eu vou ter que seguir algumas normas, algumas regras baseadas na palavra de Deus, e eu vou ter que abrir mão de coisas que eu gosto. Tinha um rapaz que nós conhecemos, a Elizabeth, vai lembrar dele, Ezequiel, filho do Nildo. Ele tinha mais ou menos 16, 17 anos, e surgiu um assunto de batizado, né? Mas Ezequiel, você vai se batizar? Não, ainda não. Por quê? Sabe por quê? Eu ainda quero ter o cabelo comprido. Né? Eu tenho o cabelo comprido. Nos anos 60 era comum o homem ter cabelão aqui, né? Eu quero ter o cabelo comprido. Aí depois eu me batizar, depois que eu enjoar do cabelo comprido, eu corto o cabelo. Então, olha a mente dele. Ele achava que se ele se batizasse, ele não poderia ter cabelo comprido. Olha, independente de se batizar ou não, Paulo fala que é o homem decente de cabelo comprido. Né? Cabelão, aqui ó, cintura e tudo mais, enfim. Dizem que Constantino, ele só foi batizado no leito da morte, porque se pregava que a pessoa se batizar, ela não poderia pecar mais. Então, com medo de pecar, ele batizou antes de morrer. Né? Por que isso? Porque as pessoas não querem o compromisso com a fé cristã, não querem o compromisso com a igreja. Acrescenta isso aí, tudo isso, a tendência de uma sociedade cada vez mais hostil ao cristianismo. O cristianismo parece... todo mundo fala de fobia, né? Transfobia, homofobia, mas ninguém fala da cristofobia. Mas existe uma má vontade do mundo com relação aos cristãos. Há uma hostilidade muito grande contra o cristianismo. Todas as outras religiões são bem aceitas, elas são até admiradas, mas o cristianismo deve ser rejeitado, deve ser deixado lá. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, isso aqui eu peguei, essa frase que eu coloquei aqui, é do irmão que falou no congresso que eu participei 2 semanas atrás, com o Daniel Berger. Ele disse que estava falando, não tinha nada a ver com isso aqui, estava falando sobre traumas e outras coisas. Mas ele falou assim, nos Estados Unidos estão investindo $1 bilhão, cerca de 5 milhões de reais, em pesquisas para determinar de onde vem no cérebro a fé cristã. Então eles acham que a fé cristã está em algum lugar aqui do cérebro, em algum campo, no córtex frontal, não sei aonde lá, e papapá. E a hora que eles descobrirem aonde se encontra ali, onde é localizado o que determina a fé cristã, eles vão poder eliminar dos cérebros com algum tipo de medicamento e assim eliminam a fé da humanidade. Porque você vai tomar um medicamento, ele vai proibir o estímulo à fé cristã. Então gastamos $5 milhões para isso. Aí a gente vê, de um lado, uma maioria de pessoas que se dizem cristãs, mas não vê necessidade de professar a fé cristã. Outras que não desejam envolver-se com uma igreja. Para não ter, alguns respondem que se envolver com a igreja, a sua privacidade será violada. Então, vai que o pastor vem pegar no meu pé porque eu estou fazendo uma coisa errada. Vai que o pastor vem conversar comigo porque eu fiz tal coisa e foi um escândalo. Eu não quero ter minha fé, a minha vida privada violada. Vai que aquele grupo que se reúne na igreja, certas coisas eu não posso fazer mais na frente de todo mundo, porque eu sei que é errado, e eu não quero que eles venham falar daquilo que eu estou fazendo errado. Então, são pessoas
que não querem realmente um compromisso com Cristo, não querem um compromisso com a igreja, e por isso dizem, eu sou cristão. Na verdade, elas conhecem todos os parâmetros do cristianismo, conhecem toda a base do cristianismo, até falam versículos, mas não teve um encontro com Cristo ainda, por isso não entende a necessidade de estarem unidos a uma igreja para que juntos possam glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, de todos os que se dizem cristãos, só um pequeno grupo de pessoas que ainda se tornam membros de uma igreja, mas por vários motivos. Pode ser porque a família é da igreja, pode ser que os amigos são da igreja, pode ser que a igreja tenha um culto legal. E aí então o seu compromisso com o serviço ao Senhor fica à parte. Porque eu vou à igreja, eu sou membro da igreja, só porque eu gosto de algumas coisas, mas não me comprometo, não queira que eu me comprometa com a igreja, porque isso eu não faço. Então é mais ou menos isso que está acontecendo hoje nas redondezas do mundo inteiro. Então nós vamos considerar essas perguntas, 3 perguntas. O que é uma igreja? Por que se unir à igreja, a uma igreja? E o que envolve ser membro de uma igreja? O que é uma igreja? A palavra igreja ela é totalmente cristã. Não é uma palavra forjada no mundo. Ninguém fala da igreja budista, você fala do templo budista. Ninguém fala da igreja islâmica, você fala do templo islâmico. Ninguém fala da igreja espírita, você fala do centro espírita. Porque igreja é um termo cristão. Secundariamente, igreja significa o templo. Então a gente fala, vamos na igreja hoje? Hoje vai ter igreja. Né? A gente vai se reunir na igreja. Então, secundariamente, o termo significa um lugar de reunião, mas primariamente, igreja é o corpo de pessoas que confessam e dão evidências que foram salvas pela graça de Deus. Então, somente para a glória de Deus se reúnem por meio da fé em Jesus Cristo. Então, a igreja são as pessoas. A igreja do Taquaral se reúne no templo que está sendo pintado. Então, hoje de manhã e à noite, a igreja do Taquaral se reuniu no salão social. Alguns queriam se reunir no pátio ali, né? Ali no quintal, estrear o plano. Nós, lá no Nordeste, nós começamos uma igreja embaixo de um pé de mangueira. A igreja se reuniu no pé de mangueira. Então, igreja não é um edifício. Os primeiros cristãos, eles não tinham prédios. Na verdade, nos primeiros 300 anos, eles se reuniam em locais variados. Os cristãos se reuniam em casas, em cavernas, até mesmo em catacumbas, né? Onde eles era um refúgio para os cristãos. A catacumba era onde os cristãos eles eram enterrados, eles não podiam ser enterrados nos cemitérios romanos. Então, eles eram enterrados nesses porões, né? E ali, não apenas eram sepultados os seus mortos, mas também eles se reuniam para expressar a sua fé em Jesus Cristo. Então, em essência, podemos dizer que igreja é para os crentes. Igreja é para aqueles que o Espírito Santo otorgou por meio do novo nascimento a salvação e se reúnem para glorificar a Deus. Igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, o ajuntamento local de cristãos comprometidos com Cristo e uns com os outros. A igreja, ela é cada um daquele que confessa Cristo como Salvador. Nós distinguimos a igreja local da igreja universal, não a do reino de Deus. A igreja local é toda aquela que se reúne em nome de Jesus Cristo. Então, aqui na Vitória 303 tem uma igreja evangélica independente. Na rua, vou dar o nome de uma igreja que eu conheci, não existe mais, na Borja da Boa 250, tinha a igreja dos irmãos de Vila Clementino. Rua Fiandeira 109, a igreja de Vila Olímpia. Na Rua Catume da Paixão Cearense, a igreja do Box da Saúde. E na Doutor Quirino, a igreja batista, Lusitana, a igreja presbiteriana.
Então essas são igrejas locais, onde as pessoas se reúnem. A igreja universal é aquela que você está no mundo inteiro e que você não tem conhecimento dela. É parte do corpo de Cristo, invisível, que você não sabe quem é, mas que é membro do corpo de Cristo, é o seu irmão em Cristo. Então a igreja é isso, somos todos nós. Agora, para que se reunir uma igreja? Por que nós temos que ter isso, né? Se reunir? Por que ser membro de uma igreja é importante na vida da pessoa, né? Por que a gente pede com a pessoa que confessa a Cristo? Olha, então agora esse questionamento da nossa igreja, qual que é a importância disso, né? Para entendermos a importância disso, nós temos que entender que Cristo nos chama como discípulos. Ele não nos salvou para ficarmos dispersos. O Senhor Jesus Cristo nos chama como discípulos e Ele nos salvou para que pudéssemos andar juntos com a mesma fé, professando a mesma fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, nós não somos salvos pelas boas obras, nós não somos salvos pela boa educação que temos, não somos salvos pela cultura. O Brasil é um país cristão, culturalmente o Brasil é um cristão, mas nem todo brasileiro é salvo. Não somos salvos pelas contribuições financeiras, ou mesmo salvos pelo batismo, como vimos hoje de manhã. Muitas pessoas podem até fazer tudo isso, mas ainda assim não ser salvo, porque ela não nasceu de novo. Aos que professam a fé em Cristo, aos que professam a fé cristã, devem viver essa fé não isolado das pessoas, mas unidas com outras pessoas. Por quê? Porque a vida cristã inclui pessoas. Quando nós morrermos e formos para o céu, nós vamos encontrar lá o quê? Pessoas. Quando Cristo voltar para buscar a igreja e arrebatar os que estiverem vivos, nós vamos chegar lá e vamos estar no meio de pessoas. E não é um grupinho, é uma multidão de pessoas. Então a igreja é para todo aquele que, verdadeiro crente, que confessa a Cristo como seu Salvador. Então, se Deus nos chamou para sermos discípulos e estarmos unidos como igreja, como discípulos, o que a união, o que a membresia de uma igreja, ela se faz positivo na vida do crente? Primeiro que ser membro de uma igreja assegura a si mesmo o crescimento espiritual. Com isso eu estou querendo dizer que nós nos reunimos na igreja não para sermos salvos, mas para nos assegurar da salvação, para fortalecer a fé, para crescer na nossa fé. Jesus nos fala para permanecer no seu amor. Ali em João capítulo 14, versículo 21, João 14, 21, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei, sim, e me revelarei a ele. Agora junta com 15:10. Se obedecer aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. E o versículo 14: vós sois meus amigos, se praticai o que vos mando. E ainda voltando para o 13:17 de João: portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e os praticar, abençoados sereis. Então o Senhor Jesus Cristo nos chama para obedecermos os seus mandamentos. E um dos seus mandamentos é justamente para que nós possamos viver em união, para que nós possamos andar unidos com Ele, né? Não isoladamente, não cada um no seu, como diz a música, né? Cada um no seu quadrado, mas todos unidos. A união nos assegura o crescimento. Ao unirmos a uma igreja, nós nos colocamos em uma posição de ajudarmos e sermos ajudados. Todos nós precisamos de ajuda. Precisamos
ajudar os nossos irmãos quando passando por necessidades. Como igreja podemos encorajar e ser encorajados. Podemos animar e ser animados. O ser membro da igreja, como eu disse, ser membro da igreja não salva, mas é um reflexo de que somos salvos. Na igreja, nós exercitamos o amor mútuo. Alguém lê 1 João 4,20? 1 João 4,20. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Então, na igreja nós exercitamos o amor mútuo. Quando nos unimos a uma igreja, nós estamos dando as mãos uns aos outros para conhecermos e sermos conhecidos uns pelos outros. Viver a vida cristã sozinha, ela destrói e mata a pessoa. Existe aí uma tendência, né, dos desigrejados. Eu sou crente, mas não quero compromisso com igreja nenhuma. E qual que é a desculpa? Na igreja todos são hipócritas. Amém por isso. Porque se não fôssemos hipócritas, nós não estaríamos aqui. Por quê? Somos pecadores. E precisamos confessar a Cristo os nossos pecados. Na igreja só tem pessoas pecadoras. Amém por isso. Porque se você acha que você aceitar Cristo, você vai deixar de pecar, você vai deixar de praticar algo hipócrita, não deveria, mas acontece, e o Espírito Santo nos incomoda a fim de que nós possamos agir assim. Mas amém por isso. Aquele que fala, não vou na igreja porque tem pessoas que nem olham para minha cara. No seu trabalho todo mundo olha para tua cara? Na rua que você mora, todo mundo olha para tua cara? Então, a igreja é a união de pessoas que foram redimidas pelo sangue de Cristo, estão crescendo, estão se amadurecendo e só vão chegar num ponto final de amadurecimento. Crescimento quando estiver na glória de Deus. Então essa não é desculpa, tá? Viver membro de uma igreja é viver em aliança com os outros. E isso nos faz crescer, nos faz viver para a glória de Jesus Cristo. Outra coisa que nos motiva a ser membro da igreja é que por meio da igreja podemos evangelizar o mundo. Por sua natureza, uma igreja local, uma igreja é uma organização missionária. Ela promove o evangelho e leva o evangelho às pessoas não salvas. Vocês pensam que os vizinhos sabem que tem uma igreja evangélica? Sabem. Talvez eles nunca tenham entrado aqui, mas eles sabem que tem uma igreja evangélica. Quem sabe um dia vai bater na porta pedindo, desesperado, socorro por alguma necessidade. A igreja do Taquaral brilha no bairro do Taquaral. Então, nós promovemos o evangelho, levamos o evangelho para as pessoas que ainda não ouviram o evangelho e tornamos visível ao mundo por meio do nosso viver. Então, a igreja missionária não é aquela que financia pessoas que vão em campos distantes também, mas a igreja missionária é aquela que tem a visão de que Jesus disse em Mateus 13:38, o campo é o mundo. E alguém também já disse que o campo é da nossa porta de casa para fora. Então, eu saio de casa, ali é o campo missionário, é onde eu tenho que evangelizar. Aqui da porta para fora nós temos que evangelizar. Então, você se torna membro de uma igreja para se unir ao esforço dos irmãos no ministério de evangelismo. Nem antigamente, né, muitos anos atrás, as igrejas elas tinham os seus cultos. Então, geralmente quarta-feira de adoração, domingo de manhã escola dominical, ensino bíblico, e à noite pregação do evangelho. Então, geralmente as igrejas usavam o domingo à noite para pregar o evangelho. Mas o que acontecia? Geralmente quem ia no culto à noite eram crentes. Quando se levavam, né, tinha na agenda pregar o evangelho à noite, muitas famílias levavam os vizinhos para ouvir o evangelho. Mas com o passar do tempo, só passou a se ver nos cultos os crentes. Então, como nós estamos fazendo hoje à noite, nós estamos ensinando a palavra de Deus
Mas não significa que o incrédulo não possa também ser transformado pelo poder do Evangelho. Porque quem está pregando, ele sabe que tem um ouvinte ali, um visitante que não é crente, ele vai inserir o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a igreja, ela é a voz de Deus que ressoa no mundo. Outra coisa, se tornar membro de uma igreja se faz importante para que se denuncie o Evangelho falso. Quando nós nos reunimos como igreja, com outros cristãos, nós mostramos ao mundo o que é realmente o cristianismo. Nós estamos denunciando a falsa noção de que os cristãos são pessoas cheias de justiça própria, são pessoas que não são hipócritas, são pessoas que não são... Quando nos reunimos como igreja, nós estamos anunciando para o mundo, né? Estamos denunciando a falsa noção que os cristãos têm, que os cristãos são cheios de justiça própria. Você lá vai, essa semana eu ouvi isso aí, lá, os santos estão reunidos. Não são pecadores redimidos pela graça de Jesus. E nós, quando fazemos isso, nós estamos anunciando isso. Como eu disse, é cheio de hipócrita, salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pode haver um ato de hipocrisia? Pode. Eu posso chegar e falar, nossa, quer ser tão elegante hoje com essa roupa aqui, preto e branca, em homenagem de santo, né? Já uma seriedade ridícula, com as coisas da ponte preta na igreja. Isso é hipócrita, né? Não chega a esse ponto, né? Mas pode ser que você comenta com uma pessoa uma coisa e comenta com outra pessoa completamente diferente. Caímos nisso? Caímos. Mas o Espírito Santo vai tocar no coração. Opa, você está sendo hipócrita aí. E a igreja também denuncia o falso evangelho. Aquele que as pessoas acham que na igreja os que estão reunidos lá são pessoas que só acham que só eles são salvos, os prepotentes, né? De fato, a Bíblia fala que todos que confessam a Cristo como Salvador são os que são salvos. Mas não há prepotência nisso, ao contrário, há humildade. Porque se eu fosse prepotente, como eu disse no começo, não é que eu vim na igreja, eu confessei Cristo como Salvador, sou salvo, não preciso mais de igreja. Mas as pessoas, essa falsa visão do Evangelho, de que as pessoas do mundo, quando nos tornamos membros da igreja, pregamos e testemunhamos, nós podemos mostrar a verdade de que tudo que podemos trazer à nossa salvação são os nossos pecados. Então, se a pessoa fala, mas não tem, só tem pessoas hipócritas, só tem pecadores, sim, o que nós podemos levar até os pés da cruz é os nossos pecados, não podemos levar mais nada, porque não tem nada de nós Deus pode pegar e salvar, né? Tudo que tem em nós é podre e tem que ser transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. O que nós levamos diante de Deus são os nossos pecados. E aí então, redimidos, nos tornamos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós nos reunimos para denunciar o falso evangelho, que pessoas acham que na igreja ali pessoas são certinhas, pessoas se acham corretinhas, que só eles vão para o céu. Não, só vai para o céu quem é crente. Se dentro da igreja evangélica é crente, vai para o céu. Mas infelizmente sabemos que muitas vezes dentro da igreja evangélica tem pessoas que não são crentes e não vão para o céu. Outra coisa, nós nos tornamos membro da igreja para edificar a própria igreja, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, que Deus chamou um para ser mestres, os apóstolos, né? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Nós devemos cooperar na edificação, na construção, no crescimento dos outros crentes. Nem todo mundo está na mesma jornada. E essa mesma jornada, não é que um se converteu quando tinha 10 anos, o outro se converteu com 40 anos, e o que se converteu com 10 anos não está com 60, está mais à frente. Não, muitas vezes alguém que se converteu há 4 anos está muito adiante daquele que se converteu há 20 anos, que está ainda, né, tropeçando no beabá do Evangelho. Mas nós temos que nos unir para fazer que cada um cresça. Unir-se a uma igreja ajuda a compreender a natureza corporativa do cristianismo, um ajudando, um auxiliando o outro, um preenchendo a lacuna que o outro não pode preencher. Nós tivemos um mutirão ontem
E cada um estava fazendo um trabalho diferente. Né? E ali é um trabalho comunitário, como igreja estávamos fazendo, mas uma hora você subir para lixar uma parte alta da parede, o Henrique segurou uma escada. Um auxilia o outro. Então a igreja é um ajudando, um estendendo a mão para o outro. Talvez 4 carregando a maca do que está enfermo, para que possa ser edificado. E uma das maneiras pela qual podemos descobrir a verdade a respeito da nossa própria vida é fazendo a seguinte pergunta: você entende que seguir a Cristo envolve fundamentalmente a maneira de como você trata as outras pessoas? Vou repetir a pergunta. Você entende que seguir a Cristo está diretamente ligado à maneira como você trata as outras pessoas, em especial aqueles que são membros da sua igreja? Você se reúne com elas em uma aliança para amá-la e dedicar-se a amá-la. Assim como Deus nos amou em Cristo, nós temos que amar um ao outro em Cristo. Porque nós somos todos criaturas de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu não posso desprezar o outro em detrimento daquele outro. Então, a ideia é você amparar aquele que está mais fraco, aquele que está debilitado, talvez aquele que até está sendo rebelde, mas em amor, para que ele possa se desenvolver. Lógico, dentro da igreja, vamos ver semana que vem sobre a disciplina da igreja, não significa que com isso, então, mesmo porque o amor não atura tudo, o amor não aceita tudo. Mas nós temos que aprender a conviver como igreja, a fim de que o outro cresça, para que ele possa se desenvolver na fé cristã. Nós que falamos, nós que dizemos para os outros que conhecemos o amor de Cristo, nós devemos viver esse amor de Cristo em todos os lugares dessa vida. O amor amando ao próximo, o membro da igreja amando as pessoas pecadoras que necessitam do Evangelho de Jesus Cristo. Dizer que conhecemos o amor de Deus, que nós muitas vezes falamos que o amor de Deus não tem limites, nós devemos também não colocar limites no amor para com o próximo, no sentido de amá-lo, tá? Limite no sentido de comportamento é uma coisa, Nós temos, como vamos falar, semana que vem de disciplina, certos comportamentos têm que ser barrados e têm que ser coibidos dentro da igreja. Mas o comportamento, a pessoa tem que ser amada. A pessoa tem que entender isso. Infelizmente, o problema é que muitos confundem as coisas. Muitos acham que a pessoa não me aceita, o meu mau comportamento leva a pessoa a não me aceitar. Não. Aceitamos a pessoa, mas denunciamos o seu pecado, o seu mau comportamento. É diferente. Bom? Porque o amor de Deus também nos amou, sendo nós ainda pecadores, diz o apóstolo Paulo. Então, crescer na vida cristã, ela é um assunto comunitário, não é um assunto individual. É um assunto que diz respeito a toda a igreja. Amparar os que estão fracos, ser membro da igreja, é a oportunidade de nos apegarmos uns aos outros com responsabilidade e amor, a fim de que todos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Os relacionamentos com os quais você está se comprometendo trarão glória a Deus, ou poderá trazer vergonha ao Evangelho. Então, quando as pessoas do mundo olham para o nosso relacionamento como igreja, como crentes, isso pode trazer glória para Deus, ou pode trazer vergonha do Evangelho. Nossa, são crentes, hein? Olha lá, estão se pegando, se matando, dizem que são crentes. Outra coisa, se você se une a uma igreja, você não está apenas sendo incluído em uma função que você mesmo poderia desempenhar lá no mundo, em outro lugar. Você está sendo incluído em uma família. Como membro de igreja, nós temos alguns cargos, algumas responsabilidades. Nós temos secretário, tesoureiro, presidente. Isso você pode desenvolver em qualquer lugar do mundo. Você pode ser presidente de uma multinacional. Você pode ser tesoureiro do Banco Central. E você pode desenvolver lá. Mas como igreja, você está incluído numa família. Você faz isso para a glória de Deus.
Alguém disse que ser membro de igreja é pior que máfia. Porque a máfia, quando você morre, acaba. A igreja, quando você morre, continua. Você vai estar no céu. Então aprenda a amar seu irmão aqui na terra, para você vai encontrar na eternidade. Né? A terceira pergunta é: o que envolve ser membro de uma igreja? Basicamente, ser membro de uma igreja envolve uma vida de arrependimento e fé. Então, a pessoa que crê no Senhor Jesus, arrepende dos pecados, se converte a Cristo, faz parte do corpo de Cristo. A igreja, como eu falei, é a comunidade dos nascidos de novo. E isso se evidencia de duas maneiras. Eu não combinei nada com o nosso irmão de manhã, mas ele tocou basicamente no tema de batismo, que é o primeiro passo de obediência do crente. No Novo Testamento, os crentes eram batizados para fazer parte da igreja. Rejeitar o batismo significa rejeitar a membresia entre os discípulos de Cristo. Não, eu não quero ser batizado, eu não quero ser membro da igreja. Ah, você não quer ser membro do corpo. Então, geralmente quem pensa assim nem crente é. Né? Como o seu irmão falou de manhã, Noé já, vamos botar no simples aqui, Noé já era crente antes de entrar na arca. Quer dizer, Noé já era salvo antes de entrar na arca, porque o testemunho de Deus para com ele foi antes da arca. Deus falou: Noé, eu quero te salvar, mas para te salvar tem que fazer uma arca. Aí Noé se prometia, então bora te salvar. Noé já era salvo antes de entrar na arca. Você é salvo antes de ser batizado. O batismo é a forma que você vai expressar para o mundo a sua convicção que segue a Cristo e que está inserido num corpo local. Então, quando o crente segue em direção de cumprir a ordem de Jesus, serem batizados, como o Senhor Jesus ensina, ele recebe o privilégio de celebrar a sua morte e ressurreição, que é mediante a ceia do Senhor. Quando você confessa a Cristo como Salvador, se arrepende, se identifica com Ele, fala: eu quero me batizar porque eu creio em Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. Você fala: eu quero fazer parte do corpo. Você tem o privilégio agora de celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Por isso nós falamos, né? Olha, a ceia do Senhor é para toda aquele que crê e confessou Cristo como seu Salvador. Não é para qualquer um. Uma pessoa que não conhece Cristo como Salvador, como é que vai celebrar a morte e a ressurreição dele? Como é que eu vou celebrar, por exemplo, o campeonato de São Paulo hoje? O seu São Paulo, deixa para o Luciene, né? São Paulino, o seu Arlindo, que fala que é palmeirense, mas gosta de São Paulo. Não é eles. Eu não. Perguntar para mim: quem você quer que ganha? Eu falo: São Paulo por causa do Lucas Moura, porque eu gosto desse menino. E ele é convertido, né? Se converteu lá quando ele foi jogar no Paris. Mas não tem sentido eu celebrar algo que eu não me identifico. Então, quando o crente segue na direção de cumprir a ordem de Jesus, serem batizados, ele está obedecendo a essa ordem. E de forma prática, ao se tornar membro de uma igreja, a pessoa subscreve a declaração de fé e o pacto da igreja local. A igreja evangélica independente, todo aquele que se torna membro da igreja entrega o estatuto para a pessoa ler, para entender. A gente estuda como é o estatuto. Ó, aqui tem a nossa declaração de fé, o que nós cremos, qual é o propósito da igreja. Nós queremos, com esse propósito, estimular os crentes a viver uma vida de compromisso com a igreja. E esse compromisso nós assumimos um com o outro. E aí, quando fazemos a destra da fraternidade, isso significa que estamos tentando a destra, né, para a pessoa que está sendo recebida, e ela passa a ter compromissos com a igreja também, por se tornar membro. E quais são as responsabilidades como membro? Uma delas é de Hebreus 10:25, que o autor fala que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Esse é o compromisso de membro de igreja: fazer parte, ir aos cultos. Mas não apenas os cultos que eu estarei disponível. Tendo oportunidade, devemos nos reunir em todos os cultos. Amanhã é uma ótima oportunidade, a semana de oração. Só para aqueles que trabalham, que estudam, qual é o motivo que não me permite estar reunido nessa reunião de oração? Porque eu sou membro da igreja. E como igreja eu quero estar reunido orando com os meus irmãos. Sempre quando
fala sobre esse assunto, né? De por que certos crentes deixam de participar de reuniões, de reunião de oração, uma reunião especial no sábado, ou às vezes escolhem vem domingo de manhã, mas não vem domingo à noite. E eu sempre pergunto, o que impede um crente de participar dos cultos? Como eu disse, talvez o trabalho não impede. Um irmão em Cristo que é médico, por exemplo, é enfermeiro, ou plantonista, trabalha no domingo, tem como estar no domingo de manhã, ou no domingo à noite. Nosso irmão Camilo, por exemplo, não tem como. Ele não tem folga todos os domingos, uma vez por mês. E de semana ele sai 10 da noite. Então ele não tem como estar reunido conosco. Mas se eu não tenho nada que impeça, o que está impedindo? Falta de interesse? Não perceber a importância do culto? Substituir por outros interesses pessoais? Nós tocamos várias desculpas, nós colocamos vários motivos para não participar. E eu mesmo, né? Eu tenho que me vigiar. Ah, mas você é pastor, você tem que dar. Não. Se eu fosse pensar como um crente normal, e eu sou um crente normal, apesar de parecer, eu podia falar, não, teve um pastor que fez isso, ele não foi no culto. Todos ficam preocupados. Ah, pastor, você não foi no culto, velho. Vocês também não vão, por que eu vou? Ele fez isso. O povo foi para a igreja, pastor, não tem pastor, tá lá, vamos cantar um hino, orar e ir embora. Pastor, você ficou doente, você morreu, aconteceu. Não, estava com preguiça. Estava um dia bonito, sol bonito. Fiquei lá, descansando, pedi uma pizza às 7 horas da noite. Mas eu sou pastor, qual o problema? Eu não posso, se vocês podem, eu não posso. É lógico que eu posso, mas devo? Lógico que devo. Né? Então, pense nisso, por que eu deixo de participar dos cultos, se eu sou membro da igreja local? Eu sempre, quando penso nesse assunto, eu lembro de uma história que a Elizabeth deu no livro, nem sei onde está esse livro, de uma mulher que ia para a igreja. Conta essa história. Ela ia para a igreja, para o culto, com uma machadinha de lá. Lá no Mato Grosso, né? Se não me engano, em Juína. Que um dia eu já fui na cidade. E o pastor era novo na igreja, falei, essa mulher está com uma machada, acho que você falar alguma besteira, mandar uma machada ali. Me incomodava. E um dia tinha que ter coragem e falou, irmã, com todo amor e respeito, carinho, por que ela não vem no culto com a machadinha? Ela explicou, sabe o que é, pastor? Para mim estar no culto aqui no domingo de manhã, eu saio de casa no sábado. Eu tenho que rodar não sei quantos quilômetros a pé, atravessar uma ponte e chegar aqui no domingo. Depois, quando eu vou embora, eu passo o domingo aqui, eu vou embora e chego em casa na segunda-feira. Teve um domingo desses, um dia desses, que choveu forte e derrubou a ponte. E eu fiquei esperando por horas para ver se eu passasse alguém para me socorrer, para me ajudar. E não tinha ninguém. E eu decidi então que a partir daquele dia eu ia andar com a machadinha, porque se cair a ponte, eu derrubo a árvore. E atravessa a ponte, não vou na igreja. Ah, a gente olha assim, pneu murcho. Às vezes eu vou mudar para a minha igreja, não. Vai demorar para colocar o pneu. É lógico que isso acontece. Mas vamos sondar os nossos próprios corações. O que motiva eu deixar de participar do culto? Participar da ceia do Senhor também é outra coisa que muitos membros não dão importância. É um grande privilégio, só o crente tem. Mas infelizmente muitos crentes ignoram. Celebrar a morte e a ressurreição de Cristo não é para qualquer um, como eu disse. Só os crentes podem fazer isso. Mas parece que tem crente que não. A igreja que eu fui de origem, meus irmãos, a ceia é todo domingo. Ah, mas todo domingo? Todo domingo celebra a ceia do Senhor. Eles pegam Atos 27, que no primeiro dia de semana se reuniu para a parte do pão. Por causa disso, se reúne todo domingo. Uma vez por mês ainda o cidadão não vem naquele domingo. Ou a cidadã, né? Os crentes deviam olhar para a ceia como um privilégio de sentar ao redor da mesa e celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E esse assunto é tão sério que antigamente as igrejas, elas excluíam membro da igreja se ela não tivesse motivo justo por não participar da ceia. Não participou da ceia, por quê? Estava 50 graus de febre. Fui parar no hospital. Justo.
Ah, não. Esqueci que era culto de ceia. Não tinha show nem vela, excluiu mesmo. Deixava de ser membro para a gente se importar quem deixa de participar da ceia aqui. Né? Então pense, o privilégio que é reunir em volta da mesa do Senhor. Outro fator importante, né, de envolver-se uma igreja como membro, é que você participa coerentemente das assembleias. Vamos ter agora em novembro a assembleia. Como igreja congregacional, as assembleias são a ocasião, é uma ocasião em que as nossas vidas, né? Nossa igreja é uma igreja congregacional. Então, na assembleia, é a ocasião que nós podemos nos juntar e tomar decisões como igreja para o próximo ano. O piso aqui para arrumar, acho que rodou umas 5 atas antes de fazer, mas está acontecendo. Demora, porque nós não somos uma igreja rica. Não é falar, nós queremos arrumar o piso. Não, vai lá, chama uma empreiteira aí, põe um boi de ouro, ladrilhos, pedra preciosa, fica bem chique, a gente tem dinheiro. Não, as coisas demoram para acontecer, mas acontece. E aonde se decide isso? Na Assembleia. Foi pintar a igreja, apesar que eu ia pedir uma CPI do voto, né? Porque estava ganhando cinza elefante, dentro do nada mudou cinza aqui de concreto, né? Eu ia botar no cinza concreto também, mas que eu achei o elefante tão bonitinho. Mudou o voto, tem gente que votou 2 vezes, pode isso? Pode, né? Podia. Mas eu estou brincando, não fiquei bravo, não, eu acho que. Mas o que eu quero dizer com isso? A igreja tomou uma decisão. Nós decidimos pintar dessa cor. Vamos pintar? Vamos. Quem é a favor dessa cor? Então, houve uma eleição. Por quê? Como igreja congregacional, nós tomamos decisões conjuntas. Algumas decisões o pastor, o presbítero, os diáconos tomam de ordem espiritual, é a parte, mas a congregação fica ciente. Então, se tornar membro da igreja dá o privilégio de participar das assembleias e tomar decisões em meio às assembleias. Outra coisa, é um privilégio ser membro da igreja, porque podemos orar regularmente um pelos outros. Parece tão óbvio isso, né? Mas existem muitos crentes que só oram quando o dirigente o convida para fazer a oração. No seu dia a dia, ela nem lembra de orar pelos membros da igreja. Eu acho tão bacana, nós estamos na igreja, né? Eu tenho aqui na minha Bíblia, para não perder, eu fiz uma cópia reduzida do calendário, porque o calendário fica pendurado no corredor e eu oro no escritório. Então, quando sair do corredor e orar e voltar, já fica na Bíblia aqui. Então, está aqui, ó. Eu às vezes oro errado, estava olhando tempo de 5, 24. Amanhã que é pelo Sidney, né? E eu não, eu Sidney, não sei, eu estou nem chegando aqui. Está tão fraquinho o negócio. Tem que fazer de novo, mas enfim, hoje é para Luciano. Né? Então, é bom orar um pelos outros, diariamente. Orar para as pessoas da igreja. Fazer com que possamos desenvolver, por exemplo, o Santiago mandou para mim agora, ele foi embora porque o Gael estava com febre. Ele falou, pastor, nós fomos embora, levei na UPA, a médica tirou raio-x, está com uma pequena mancha no pulmão, está tomando antibióticos. Vamos orar por eles, né? Porque nós somos uma família, temos a preocupação de orar pelos outros, né? Então temos que ter essa consciência. Paulo exorta lá em 1 Tessalonicenses 17, orar sem cessar, orar pelos crentes, orar pelo trabalho. Esse calendário que eu falei que nós temos aqui é uma oportunidade que nós podemos orar pelo menos uma vez no mês pela pessoa. Então, você não vai nem mentir. Se você orar uma vez por cada dia, se orar para a pessoa no calendário, quando você encontrar o Henrique, eu oro para você, viu? Uma vez por mês você ora. Mas pode orar mais vezes. Às vezes, o Marco Adriano pediu oração, eles estão indo no médico fazer um exame. Marco, hoje é dia 4, o dia de orar é dia 2. Então, espera o mês que vem. Não faz isso, né? Você não faz isso. A gente ora um pelo outro. É uma família, é um grupo. Outra coisa
coisa que é um privilégio, aí minha irmã, já vem me falar disso, que contribuir regularmente. Embora esse é um assunto que não tratamos com frequência na igreja, né, em nossas mensagens, nós não ficamos fazendo campanha de, olha, vamos fazer a campanha aqui da sementeira, semeia 1.000 para ganhar 2.000, né? Nós não fazemos isso, mas o membro tem a consciência que o trabalho local só se desenvolve se ele estiver disposto a contribuir com o trabalho. Nós temos vários exemplos na Bíblia. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16, por exemplo, versículo 1 e 2. Vamos ler esses versículos. Ele está dando algumas orientações para a igreja, e ele diz assim, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia de semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Aí no 2 Coríntios 9, 7, ele novamente vai orientar a igreja, dizendo assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto o coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então, os compromissos assumidos pela igreja só poderão ser cumpridos se os membros estiverem dispostos a colaborar com o trabalho da igreja. Você acha que ficou barato comprar tinta, material, pagar pedreiro? Não é barato, custa. Se nós não tivermos a disposição, a visão do mundo é que o crente dá dinheiro ao pastor. Ó, vou ser sincero, se fosse isso, né? Aí, eu nem sei quanto que entra na igreja. Essa é uma coisa que assim, eu nunca me preocupei. Assim, tem um pastor que o objetivo dele é arrecadar porque ele precisa. Então, a igreja tem que arrecadar para o pastor. Irmão, vamos fazer a campanha aqui, a campanha do carro novo do pastor. Então, vamos lá. O pastor do carro em 2011, 12, pelo menos o 2020, faz favor. Vamos fazer a campanha do carro novo. Que isso? Não tem, isso não é bíblico, não é de Deus. O membro que contribui para o desenvolvimento. Eu recebo o salário da igreja? Recebo. Os irmãos contribuem para o meu sustento? Contribuem. Amanhã depois, quando eu tiver uma aposentadoria, Elizabeth, se pudermos abrir mão desse sustento, nós queremos um pastor mais novo, né? Vamos continuar contribuindo, porque a igreja é isso. Você não tem um compromisso com o pastor, o seu compromisso é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a ela. Ah, não, vou contribuir esse mês. Você viu o pastor lá? Você viu a camisa nova do pastor? Isso aqui é velha, tá? Olha, essa camisa aqui é da Dudalina. Quanto custa a camisa da Dudalina? Uns R$1.500. Ah, não, para que eu vou dar oferta para a igreja? O pastor compra uma camisa nova? Nem sabe que a camisa não foi ganha, né? Usada, né, de alguém. Eu tenho uma Dudalina que eu ganhei de uma pessoa. E uso poucas vezes, porque ela não é própria para usar normalmente. Mas o seu privilégio de contribuir, os compromissos que a igreja assume, é um privilégio do membro poder contribuir, ajudar, né? Semana passada, inclusive, teve um debate, né? Estava numa página social e era um assunto que não tinha nada a ver com dinheiro, mas sabe quando a pessoa perde o argumento e começa a apelar? Ela escreveu assim: e aí, já deu seu dízimo para o seu pastor hoje? Sim. Porque eles acham que igreja é isso. Poxa, essa pessoa, a pessoa que tem esse pensamento, talvez seja por os maus pastores que se podem na frente do povo, né? E tudo isso, mas a igreja local aqui, os irmãos sabem que isso não é verdade. Então, contribuir com o trabalho local não é pagar o salário do pastor, mas é contribuir com o desenvolvimento da igreja. Essas pessoas que criticam, né, o sistema de ofertas, de dízimo, eu fico perguntando se elas teriam, essa pessoa que critica, né, os crentes que contribuem financeiramente, quantas delas pagaram 4.500 para o Flamengo e São Paulo Maracanã? O Morumbi foi 2.500 ingressos.
O crente pagando lá o pastor. 2015, como ele dessa para mim? Porque ele tem a visão do reino de Deus. Então, contribuir para o trabalho local não é para assistir o culto, mas para manter o desenvolvimento do trabalho na igreja local. Concluindo, unir-se à igreja local é um reflexo exterior de um amor interior. Vou repetir. Você ser membro de uma igreja local, você ser membro da igreja independente, é um reflexo do seu amor para com Cristo. O amor a Cristo e ao seu povo. Como eu disse no início, esse século tem sido uma época de grande individualismo. E nós devemos pedir a Deus que nós possamos ser, como igreja, instrumento de Deus para evangelização, transformação, discipulado e missão desse mundo. Que o amor de Deus pelo mundo nos torne visíveis por meio do amor que nós temos uns para o outro. Eu, quando namorava a Elizabeth, e esse amor não diminuiu, mas ela morava em Santa Cândida, eu estava morando numa república na rua Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco? Escondo do Rio Branco? Paralela a André. Quantas vezes durante a semana eu vinha namorar? Não, antes disso, eu morava em Hortolândia ainda, né? Namorava ela até o último ônibus para Hortolândia. Se eu perdesse aquele ônibus, eu tinha que dormir no centro. Na praça, eu ia a pé para casa. E ainda era o último ônibus que entrava num bairro chamado Montes Verdes. Andava 2 quilômetros, porque esse ônibus fazia um desvio assim e passava no Campos Verde. Se eu amava a Elizabeth ao ponto de pegar o último ônibus no domingo, porque eu queria estar com ela. Se eu digo que amo a Deus, o que impede de estar reunido como igreja? O que impede de eu estar presente junto com os irmãos, participando do culto, celebrando o nome do Senhor Jesus Cristo? Então essa é uma marca importante dentro de uma igreja saudável, ser membro da igreja local. Eu espero que você, como membro, tome consciência disso, possa participar das atividades, dos eventos, contribuir com o trabalho da igreja. Se você não é membro, te impede. Se é que não, eu não sou membro porque eu nunca aceitei a Cristo, então não pode se tornar membro. Não, eu já aceitei a Cristo, eu quero me tornar membro da igreja. Dê esse passo para a glória de Deus. Como o irmão disse de manhã sobre o batismo, né? Se não seja batizado por estar sendo forçado, porque o pai e a mãe querem, porque os amigos foram batizados, mas porque você entendeu que Cristo é o Salvador, em obediência ao mandamento dele. Eu quero me identificar com o Senhor Jesus pelas águas dele. Isso é o membro da igreja. É um privilégio que somente quem é membro participa, né? Deus nos abençoe, que possamos ter as responsabilidades de membro em nossa mente e praticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina. Amém? Amém.